Então vamos começar essa entrevista, Alex, falando um pouquinho sobre essa sua mudança, né, do Brasil para a Arábia Saudita. A gente estava aqui conversando um pouquinho em off, e eu queria entender como é que foi essa mudança de rotina para você, porque é tudo muito diferente, né, para você que já estava há 20 anos no Brasil, se mudar para um país que é culturalmente diferente, a língua é diferente, né? Como é que foi essa mudança para você? Como é que foi essa sua chegada na Arábia Saudita? Cara, foi tipo a primeira saída minha, né, do Brasil, como você falou. Foi um baque assim, eu falei, caraca, outra cultura, outra língua. E aí eu já não falava inglês, agora que eu já tô começando a arranhar mais. E aí, tipo, o que mais tem me ajudado é minha família, que foi comigo, aí a gente consegue adaptar. E aí, tipo, a questão de estar lá o Firmino, o Ibanez já me ajudou bastante, porque eles falam como que é a rotina, e aí agora eu tô começando a pegar mais. Agora já tô um tempinho maneiro lá já, então agora tá ficando bem melhor. Porque aqui a gente tem nossa zona de conforto, aqui é a mesma língua, eu cresci aqui, então já vim numa rotina top, entendeu? Mas lá também, agora que ficou melhor. Você levou a família toda? Levei a família toda. Eu, minha mãe, meu pai e minha esposa. E a família é sempre um apoio nesse sentido, né? Para um suporte para você chegar do jogo, ter alguém em casa, alguém conhecido, né? Não, com certeza. A gente chega do jogo lá, quando eu cheguei tava bem difícil, assim, questão de adaptação. Aí chega em casa e conversa e troca uma ideia, é bom porque tem esse apoio familiar, acho que é o mais importante, assim, na carreira de um jogador. Porque você chega em casa num jogo estressado, aí tem a tua família ali que te dá um apoio, que te dá um incentivo, então isso ajudou, a minha carreira toda me ajudou assim, porque minha mãe sempre foi aquela mulher guerreira que ficava atrás de mim, que ficava pegando no meu pé, então isso é bem importante pra gente. E como é que tem sido, assim, coisas básicas que você faz no dia a dia? Às vezes uma farmácia, um mercado. Como é que funciona esse tipo de dinâmica lá num país que fala árabe, né? Aham. Aqui no Brasil quase ninguém fala árabe, né? É. Então, como é que funciona essa questão Então lá? lá tem o mais inglês que é predominante também. Só que ainda pra mim era difícil, aí ficava até mais engraçado, que eu chegava lá e botava um tradutor, numa farmácia, no mercado e tal. A minha esposa que ela fala um pouco mais que eu em inglês, então ela já desenrola mais e a gente tá lá aprendendo, todo dia a gente estuda. E aí eu tô começando a pegar mais, entendeu? Aí eu falo, às vezes tudo errado mesmo, mas aí o cara entende, aí vai, aí você não bota no tradutor. E assim no clube também. E aí tem tradutor lá também, que é espanhol, que é mais fácil de entender, então aí fica essa situação. E aí os brasileiros, os árabes lá também quer aprender português, aí pergunta o que é isso em português, aí a gente vai falando e vai trocando, entendeu? Não, Isso é os bem. árabes então são próximos dos brasileiros lá dentro do Ah, clube. eu até me surpreendi, cara, quando eu fui lá pela recepção deles, né? Eles gostam muito de brasileiro, pela música. Aí tem o Ronaldo, que eles falam do jogador. E aí a gente jogando, a gente é aquele jeito alegre, quer dar uma caneta, eles gostam muito disso, então foi bem receptivo na minha parte lá, assim. Eu fiquei até surpreso. E a gente tem essa convivência no dia a dia. Eles perguntam, quer saber português? Quer saber a música? Quer saber... Um monte de coisa eles querem saber. Aí falam que vão vir pra cá zoando também no Rio, no Brasil, né, no caso. Então eles ficam... essa troca assim é bem maneira. Quando você chegou lá no clube, a recepção foi bacana? Já tinha os brasileiros, né, que nem você falou, o Firmino, o Ibanez, e de uma maneira geral do clube, dos dirigentes, dos outros jogadores também, porque é um clube que tem o Mahrez, né, que é um jogador internacionalmente conhecido, tem o Ivan Toney também, que jogou na Inglaterra por muitos anos. Como é que foi essa recepção quando você chegou? Foi bem importante, foi muito boa. Eles já acolheram assim de início, já entenderam que eu cheguei para somar e eu falei com eles assim também. Falei com o Bob, falei, mano, fala com os caras aí que eu tô para ajudar, que eu tô junto. E aí, durante o dia a dia no treinamento, então, acaba que ajuda mais, entendeu? Então, é algo que, cara, não tem explicação. A gente chega lá, pô, tá uma rede, a gente via no videogame, a gente via no Manchester City jogando e tal, agora estamos juntos, tem o QC. Então, é algo que eu fico bem tipo, maravilhado, assim, de estar podendo jogar junto com eles. O Bob, então, pô, nem se fala, mano. Cara sem palavras, humilde, tá ali ajudando. Dentro de campo fala também, é uma coisa que eu não entendo em inglês, que o treinador fala, ele já traduz também. O último jogo agora, ele até me ajudou lá na entrevista, ele foi o tradutor. Ele me ajudou, então isso é muito maneiro. E ele jogou muitos anos na Inglaterra, né? Acho que o inglês dele já tá tinindo, né? Já sabe muito, pô. E é craque mesmo, o Alex, porque a gente vê o Firmino, principalmente pelo período que ele jogou no Liverpool, né, pela história que ele construiu ali, era uma coisa absurda vendo na televisão. Como é que é ele nos treinos, nos jogos? Cara, é absurdo, absurdo. É aquilo tudo que a gente vê mesmo, o cara, noção de espaço, o cara é inteligente e, tipo, já passou a vida toda jogando com os melhores jogadores do mundo.
Então ele tem muita essa experiência para passar pra gente. E comigo também, ele sempre orienta. Aqui no Fluminense tinha o Marcelo que falava também. E eu sempre procuro estar ouvindo, porque são caras que já passou pela minha idade, que já tá bem elevado, então eles falam, eu procuro ouvir, procuro perguntar também. E isso é muito importante para mim, porque eu vou assimilando, vou pegando mais rápido, porque é bem importante, que ele jogou a vida toda lá na Inglaterra, campeonato de seleção, então isso é bem importante para mim e para minha carreira. E a adaptação com relação ao futebol, ao campo e bola? Você falou que se surpreendeu ao chegar lá, né? Disse que o futebol é de alto nível e a Liga recebeu muito investimento de uns anos para cá, né? Contratou Cristiano Ronaldo, Neymar, um monte de jogador que é considerado estrela, né? Sim, sim. E como é que é o nível do futebol lá? Então, agora eu tinha até falado também numa outra entrevista que eu dei, que agora o nível está crescendo bastante lá, não tem jogo fácil. Todo jogo que você joga lá tem um jogador igual que o CR7, tem jogadores que são de extremo nome, tipo, tem nome e joga muito também. E acho que a liga cada vez mais tem a crescer com isso. Tem os moleques também que foram para lá, que são novos também, o Ângelo, o Wesley. E então a gente sempre quando tem um confronto assim, sempre tem um brasileiro no outro time, sempre tem algo que eleva o nível. Então o jogo fica bem disputado, bem difícil. E eu acho que é bom para eu poder evoluir lá assim também, nesse aspecto. E aí eu fico feliz por isso, por estar crescendo cada vez mais. É uma espécie hoje também de uma vitrine para a Europa, né? Não sei se você tem esse desejo de jogar na Europa, mas às vezes a gente vê muito em jovem, quero jogar Champions League, quero jogar na Europa e tudo mais. Também é uma espécie de vitrine, né? Sim, é uma espécie de vitrine. Agora o mundo todo está querendo estar lá, tá todo mundo observando bem de perto cara, toda criança tem um sonho de jogar uma Champions League, de se disputar aquele sonzinho, de pegar uma seleção, então a principal. Então isso a gente vai procurando sempre estar evoluindo. Como eu falei, eu tenho que estar bem preparado, porque a oportunidade chega lá do nada. Deus abençoe a gente do nada, tipo. Então a gente tem que estar sempre bem preparado, sempre focado para quando chegar a oportunidade a gente estar preparado, entendeu? Hoje no momento estou focado lá em evoluir bastante lá na Larly, então eu fico feliz por isso, de estar jogando com bastante gente importante, de nomes, de inspirações para mim. E aqui no Brasil você jogou com alguns jogadores que já tinham uma experiência internacional, né? Principalmente no Fluminense, o Felipe Melo e o Marcelo, acho que são os dois nomes assim internacionalmente conhecidos. E você trabalhava com o Fernando Diniz, que era um técnico que tinha um jeito de trabalhar diferente do que a gente vê de uma maneira geral aqui dos técnicos brasileiros. Mas lá você tem a companhia de jogadores que estavam há pouco tempo na Europa e com um técnico alemão, né? A dinâmica de treino, assim, é mais intensa, eles forçam mais? Como é que funciona isso? Sim, é bem puxado. Aqui o Diniz era bem puxado também, que o treino ele ficava mais de uma hora, então, tipo, para poder evoluir, porque o Diniz tem isso, ele puxa muito do jogador, porque ele sabe que o jogador pode dar mais, então a gente sempre entendia por esse lado. Lá o treinador também gosta de exigir bastante da gente, na parte física, na parte mental também. Então, esse aspecto de você sempre se cobrar mais é importante, é bom. E aí você falou de grandes jogadores, Felipe Melo, Marcelo, e tem o Thiago Silva que também chegou. Então são jogadores que, cara, sempre dando um conselho, pô, movimentação faz isso, faz aquilo. Quando tu jogar, tu vai ver que no jogo é diferente. Então é algo que tipo, a gente vai aprimorando cada vez mais, entendeu? Aí eu pego uma experiência com o Marcelo. Aí o Diniz também falava. Aí vinha o Thiago Silva, os caras, o Felipe Melo também. Então acho que eu já pude estar com grandes jogadores assim para poder aprender bastante com eles e eu vou botando isso em prática, é o que eu vou aprendendo. E o técnico alemão só fala inglês, né? Provavelmente com o time ali, porque é tanta gente de tanta nacionalidade. Tem um tradutor lá que os dois traduzem árabe e um traduz espanhol também. E aí agora que eu tô pegando mais o inglês, aí eu consigo entender mais, aí o que eu não entendo eu pergunto o Bob também, ou depois o tradutor fala comigo também. Ele fala só inglês também, né? Pô. E você está falando sobre a relação com os jogadores brasileiros, que você é muito próximo do Bob e do Ibans, né? O Ibans também formado no Fluminense. E da relação com os árabes. Cara, isso é muito legal, essa questão dos árabes. Eles tentam mesmo aprender a consumir a cultura brasileira de uma maneira geral, música. O que mais eles gostam, assim? Cara, eles são um povo muito alegre. Isso eu gostei bastante lá, que eles estão sempre sorrindo, sempre naquela cultura dele de dança e tal. E aí, tipo, tinha uns vídeos meus antigos de jogo, dançando no final do jogo, então eles ficavam perguntando isso também, já chega dançando lá e tal. Isso é bem maneiro, essa troca de energia, assim, cara, eu fiquei feliz demais, porque
Você chega num lugar, você não espera que realmente vai estar assim, porque é um lugar novo, você não sabe como o povo vai te receber e tal, e, pô, eles me receberam assim, eu fiquei bem feliz, né, nesse quesito. Ficou até mais tranquilo eu poder me adaptar, poder começar a jogar do jeito que eu jogo, começar a fazer pergunta, começar a falar também, então é algo que é muito gratificante para mim. E isso me ajudou bastante, né, na minha adaptação lá. E a questão da torcida lá, como é que funciona? Porque é um povo, de uma maneira geral, alegre, como você diz, né? Mas como é que é a torcida no estádio e também nas ruas? Você costuma sair, ser reconhecido pelos torcedores? Como é que funciona já? Sim. Lá no estádio eles não param de cantar o tempo todo, cantando, e aí, tipo, faz uma jogada, eles começam a gritar o nosso nome também. E isso todo jogo tem isso, tem aquela torcida lá. E isso é bem que, é bom porque a torcida motiva a gente, né? Você tá lá jogando, tu dá um carrinho, a torcida começa a gritar teu nome, dá aquela vontade de jogar mais. E na rua, esse tempo agora, no final, agora eu fui correr com a minha esposa na rua lá, aí, tipo, vira e mexe vem um no shopping também, vira e mexe vem um, tira uma foto e tal. Alexander. Aí isso é maneiro lá, essa cultura assim. Lá, o Al-Ahly é de Riad ou de Jeddah? Jeddah. Jeddah é junto com o Al-Ittihad, né? Ittihad. É a principal rivalidade da cidade? É o derby, né, lá. Ittihad. Você já chegou a jogar esse derby? Eu fui, mas o jogo que eu fui eu não entrei. Eu tava lá mais fiquei no banco e tal, mas por mais questão de adaptação também. E aí agora vai virar o ano, aí tem já o Shabab, que também é derby, tem muito clássico lá pra jogar. Tem o Hilal também, tem o Al Nassr também. E você já tinha jogado lá com o Fluminense, né? No Mundial de Clubes. No estádio. Qual é a diferença de ter ido lá pela primeira vez em dezembro para agora estar imerso nessa cultura? Existe alguma diferença? Cara, eu confesso que eu não esperava, a gente nunca tá assim, tipo... A gente foi pra lá no quesito de jogar o Mundial e tal, outro lugar, outra cultura, você vê aquilo tudo, aí tava a torcida lá, minha família também foi, e a gente, pô, que é muito diferente e tal, e hoje a gente tá jogando lá, tô vivendo lá, eu moro lá. Então é algo que, tipo, caraca, eu tava aqui há um ano, hoje mesmo o Facebook, eu acho, o Instagram me mostrou uma lembrança que eu tava lá no hotel, no Hilton, um pouco antes dos jogos lá. Que agora tava na época do Mundial, né? Então, agora tava no Mundial, e aí... Eu fico olhando assim, caraca, passa um filme na cabeça, tipo, já passou um ano. Tipo, hoje eu tô jogando aqui, então fica esse sentimentozinho assim, legal, porque eu já tive lá e tal, e tipo, cara, eu fico feliz, é algo novo na minha vida. A Arábia Saudita tá para sediar, se eu não me engano, a Copa do Mundo de 2034, isso. Como é que é a estrutura, assim, em termos de... Como é que é o país para receber um futebol? É bem estruturado? Ainda tem muita obra? Como é que está essa situação? Sim, eles estão bem estruturados lá e está cada vez mais crescendo em relação a isso, estão abrindo mais a mente em relação a isso. E, cara, os fãs lá são apaixonados por futebol, então acho que por ceder a Copa lá isso vai ser muito, muito, muito legal, porque eles vivem futebol lá, tu vê na rua futebol, aí tudo manda mensagem no Instagram, responde, e aí já fizeram bandeirão lá para mim, lá no time também. Então, acho que em relação ao futebol, assim, cara, vai ser muito importante lá e vai ser muito legal, porque eles são bem receptivos em relação ao futebol, assim, e é top lá. Você sente que os torcedores também, eles gostam mais dos brasileiros, no caso você, o Bob, do que até dos outros países? Por mais que, às vezes, tenha um Mahrez, que é muito conhecido, um Kessié, que jogou no Barcelona, mas você sente que eles gostam mais dos brasileiros? Não é questão só de gostar mais, acho que o mundo todo, assim, olha pro brasileiro com uma forma diferente, né? Uma forma, um carinho mais especial, e eu acho que lá também é assim, porque tem o futebol, tem o Ronaldo, eles citam muito o Ronaldo lá. O então, fenômeno ou o gaúcho? O fenômeno. Então é algo que, tipo, pra eles é algo genial, o futebol, o que os caras fizeram, então, tipo, todo brasileiro já tem já leva esse carinho consigo mesmo, entendeu? Você já imaginou poder jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira lá na Arábia Saudita? Vivendo lá, né? Cara, eu não imaginei ainda não, mas o que eu falo, eu fico preparando minha mente, me preparando para quando a oportunidade vier, eu estar preparado, porque eu tenho um histórico na seleção e isso é muito importante para mim. E eu fico feliz de estar cada vez mais carimbando meu nome, fazendo isso e para poder estar preparado. Eu tenho um sonho de jogar a Copa do Mundo, então... Isso é muito legal. E, cara, jogar uma Copa do Mundo lá, eu morando lá. E tudo, eu acho que, cara, vai ser muito gratificante. Que a gente vê ali as suas camisas com seleção brasileira, né? Ali você sabe dizer quais jogos ou quais competições foram aquelas camisas? Eu sei. Essa daqui foi do Mundial, do Sub-20. Aquela camisa 8 foi em Cariacica. E o outro foi, se não me engano, Colômbia.
E hoje em dia não tem essa diferença, né? Tipo assim, todo mundo que joga na Arábia joga nas suas seleções, né? Você vê o Cristiano Ronaldo aí jogando em Portugal e fazendo gols estando no Al Nassr. O Neymar também não foi convocado desde que foi pro Al Hilal por conta de lesão, né? Mas, em tese, tudo indica que ele vai voltar a ser convocado a partir de agora. Ir para a Arábia hoje não fecha a porta para a seleção, né? Não, Muito pelo contrário, até. Claro que não. O Ibanez foi convocado lá, pô, tava na Al já. Ele foi convocado também, aí tem o Neymar, então isso cada vez mais está abrindo portas. Eu acho que o jogador, quando ele está em uma boa fase, quando ele está bem, não importa onde. Claro que pesa mais as ligas que jogam, que tem mais visibilidade, só que eu acho que jogadores com nome estão indo para lá e continuam sendo convocados justamente para provar que isso não tem tanta diferença assim. Então, acho que isso vai evoluindo com o tempo, então vai ser tranquilo para ele em relação a isso. O futebol na Arábia Saudita hoje deixa a desejar para o futebol brasileiro ou talvez esteja até um nível acima, não sei, por conta dos jogadores de alto quilate que lá tem? Então, como você falou, lá é a relação que tem um jogo por semana. Então a gente pega mais em relação do treino, é mais puxado no físico. Aqui são 2, 3 jogos na semana, então, tipo, treina menos. E aí essa correria doida, eu acho que, tipo, lá cada vez mais está crescendo o nível nos jogos, então creio que daqui a um tempo já vai estar batendo de frente com outras ligas também, e isso é legal, porque aí é outras portas, outra cultura que também está no meio do futebol importante aí no Mundial. E você falou que os jogadores árabes tentam absorver um pouco da cultura do Brasil, né? Música, dança e tudo mais. Vocês também tentam absorver um pouco da cultura deles? Já conseguiu arranhar em alguma palavra árabe aí? Eles já tentaram ensinar alguma coisa? Cara, a gente fica assim, porque eles falam muito rápido, e aí às vezes tu se perde assim, cara, que língua é essa? Como que é isso e tal? E aí tem pequenas palavras, tipo um número, algo assim, a gente procura perguntar. E aí, tipo, eu acabei... tem o Drive, meu Drive ele é árabe. E aí, tipo, eu sempre pergunto, o que é isso? Aí bota em inglês, ele vai e fala. Aí, tipo, ele me ensinou um pouco a contar, assim, eu não me recordo bem, mas agora eu lembro, tipo, de 1 até 10 ele me ensinou, Wardat, Nien, Talata, Hamsa. Aí, tipo, tu vai contando, entendeu? Só que no dia a dia lá você acaba pegando, então isso é engraçado. E aí eu chego lá no CT, e aí, tipo, se eu aprendi uma palavra nova, eu vou e falo. O moleque, caraca, boa, tipo, fala inglês, e aí a gente começa a trocar essa energia, eu tipo, fico rindo também. E aí ele chega lá, tipo, a gente ensinou a chegar lá e o moleque fala tudo bem, ele aprendeu tudo bem. E o outro aprendeu em bom português. dia. Aí chega lá todo dia ele, bom dia, bom dia. Aí a gente fica rindo bastante em relação a isso, mas é bem legal essa troca de energia. E Alex, você está há 6 meses, queria saber, você sente saudade de alguma coisa aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, porque você levou as pessoas mais próximas de você para lá, mas ainda tem gente aqui, né? Você tem o Fluminense aqui, bem ou mal, uma torcida que ama você, assim como, de uma maneira geral, ama os moleques de Xerém, o JK, entre outros jogadores também que surgem da base. Você sente saudade, falta de alguma coisa daqui? Ah, cara, aqui a gente tinha um carinho muito especial, como você falou, a gente cresceu aqui. E, tipo, aqui é minha zona de conforto, assim, né? Tem meus amigos, tem a minha comunidade que eu vou lá toda vez também, minha família toda é de lá, tipo, minha avó, aí o pequeno ali também que mora lá. Agora ele tá até no Fluminense também, começou a jogar lá no futsal. E aí, então aqui é nossa zona de conforto, né? Realmente nossa casa, assim. E eu sinto mais a falta dos meus amigos, dessa relação que eu tinha aqui. Porque quando você sai, você tá aqui, você não imagina, você vai sair, tipo, você perde tudo isso. Você sai, eu e minha família, a gente ali, e outros amigos que a gente faz. Só que os nossos amigos mesmo que são daqui, que cresceram com a gente e tal, a gente sente essa falta assim, que é normal. Mas a gente entende também que é a carreira, que é a vida. E eu venho aqui, tipo, eles estão... Eu vou lá na minha comunidade agora, eu vou fazer a festa das crianças. Aí no outro dia eu vou fazer um culto aqui em casa também. Então meus amigos vai estar todo mundo presente aqui. E a gente tem essa troca de energia maneira, que eu senti a falta. E acho que sempre quando eu puder eu vou estar vindo aqui para poder visitar eles também, ou eles indo lá, porque eles também querem conhecer a cultura do árabe, país diferente e tal, sair do Brasil assim. Então eu acho que eu estar podendo proporcionar isso é muito gratificante para mim e eu fico muito feliz por isso. E o contato você mantém ainda por WhatsApp, né? Mesmo estando longe, você ainda fala com todo mundo. Quase todo dia a gente liga, zoa, pergunta como estão as coisas aqui, eles perguntam como estão lá também. Sou bem próximo também. Esse daqui é seu primo, né? É, meu primo. Quantos anos tem? Tá com 11. Já tá jogando lá em Xerém. Começou lá esse ano. Eu tive lá em Xerém esses dias agora para fazer uma entrevista com o Fabinho, que vai jogar
a Copinha São Paulo agora. Pô, a estrutura lá é bem bacana. E Xerém tá bem top, tá cada vez mais evoluindo, só sai craque de lá. E aí, tipo, eu costumo sempre falar que ele sai um jogador diferente, porque tu começa essa rotina, ele tá bem novo. Eu, na idade dele, eu já tava andando de ônibus sozinho, 11, 12 anos. Entendeu? Tipo, então é algo que ali em Xerém é tipo uma escola, entendeu? Pra vida. Você aprende a viver, você aprende a jogar bola, você aprende a conviver com as pessoas. E mais do que isso, a minha história toda foi superação. Então, eu acho que ali você já sai dali preparado, entendeu? Como assim? Como é que é essa história aí que você falou de superação? É porque, tipo, eu comecei no futsal, aí fui pra Xerém, e um tempo depois, assim, no Sub-14, eu fui dispensado. Acho que nessa parte de superação foi isso, eu tinha sido dispensado de lá. Porque na idade dele, tu não imagina, pô, tem dispensa, tu não imagina que tem dispensa. Tu imagina que tu vai crescer em Xerém, que tu vai virar jogador profissional, que tu vai ser feliz e conhecido, mas não é assim, a realidade é totalmente diferente, porque você chega lá agora, final do ano, ou em janeiro, que é onde abre as peneiras, o muro de Xerém tá lotado de criança. É mais de 2.000 crianças por dia lá, em relação de teste. Então você acaba tendo isso. E aí, tipo, eu fui dispensado. E aí eu fui e virei. Aí fiquei numa temporada no Madureira. Aí voltei pro futsal de novo. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu conseguia voltar pra Xerém. Falei com a minha mãe, eu consegui botar na minha cabeça. Falei, não, quero voltar pra lá, quero provar pra mim mesmo que eu consigo. E aí eu fui lá, passei, voltei. E aí teve um ano que passou, aí teve a pandemia, aí no Sub-17 que eu fiz meu nome no final do Brasileiro, e aí eu não saí mais e graças a Deus eu pude estrear, pude ir bem, fazer uma história linda no Fluminense. Quem são seus maiores companheiros, assim, de Xerém que você leva até hoje aí pro... Cara, tem muitos, só que agora por eu estar agora mais no profissional, tem os moleques que subiram, que é o Cauã Elias, Arthur, aí o Marquinhos que veio, então a gente tá sempre próximo ali da rapaziada que sobe de Xerém, aí tem o Isaac também, então... É algo que a gente sobe junto e a gente vai conhecendo as coisas novas. Tipo, eu subi um pouco antes, aí os moleques chegavam, pô, é mais assim, entendeu? Aqui é mais sério, então a gente vai trocando essa ideia. Porque eu aprendo com o Marcelo, que é os mais experientes, e aí acho que vai essa questão de hierarquia. Eu aprendo com eles, e aí passo para quem tá chegando, agora eles estão aí, vão passar para os outros moleques que estão subindo também. Então eu acho que essa parte é muito, muito maneira. A gente tá em Xerém um dia e hoje está no profissional, que é a torcida, que é Maracanã, então... que é o sonho de todo moleque de Xerém, né? Você conseguiu acompanhar essa reta final de Fluminense? Porque você saiu, o Fluminense estava numa situação muito delicada no campeonato, né? Mas conseguiu dar a volta por cima aí. O Cauã marcou gols decisivos aí no campeonato, por exemplo. John Arias também. Você acompanhou o Fluminense, conversava com seus companheiros ainda? Com certeza, eu estava sempre acompanhando. Eu também cheguei a dar algumas entrevistas, tipo, me perguntavam o que você acha. Eu falei, pô, o Fluminense não cai, porque são jogadores de nome, de alto nível, que não vai deixar isso acontecer. E eu tinha certeza que ia permanecer, então acho que era só questão de tempo mesmo disso acontecer. Foi um caminho assim diferente do que a gente esperava, né? Porque um ano tá campeão da Libertadores, o outro ano tá nessa briga. Eu acho que isso é um pouco ruim assim, mas eu acho que o Fluminense, por ser quem é, eu sabia que não ia cair. E o que acontece, Alex? Porque você falou, o Fluminense era campeão carioca, campeão da Libertadores, começou o ano campeão da Recopa, você tem a camisa ali também da Recopa. Na fase de grupo da Libertadores, se eu não me engano de cabeça aqui, foi a segunda melhor campanha da história do Fluminense na fase de grupo da Libertadores, acho que ficou invicto nesse ano. E aí no Brasileiro a coisa degringolou. Como é que explica? Sim, tipo, no ano passado, acho que quando a equipe estava jogando muito, então acabou... É igual você pega uma equipe que pega um entrosamento, então ali vai indo junto. Quando começa a desandar, acaba dando ruim, entende? Então, tipo, a gente estava conciliando com 3 competições, e aí acaba pesando mais, só que vira o ano, aí, tipo, não vai estar a mesma coisa, aí muda uma coisa ou outra. Eu acho que isso não tem uma exata explicação, foi por esse motivo. Não, acho que é uma coisa que vai desencadeando a outra. E aí, eu acho que, tipo, acho que era mais isso, para manter, para você chegar em qualquer coisa da vida, assim, você chegar não é tão difícil, o difícil é você manter. Então, acho que era esse quesito mesmo, assim, de manter, que a gente acabou pecando um pouco, mas que, graças a Deus, o Fluminense ficou na Série A. Às vezes você pensa, pô, se eu ficasse mais um pouquinho no Fluminense, eu podia estar jogando o Super Mundial de Clubes, ou isso nem passa pela sua cabeça? Porque quando tinha saído, a gente falou, pô, a gente vai jogar o Super Mundial, que é contra Real Madrid, que é contra os caras tudo aí. Então a gente fica com aquele sentimento legal e tal, só que a vida é assim, é escolhas. Às vezes a gente imagina estar num lugar e outro mês você já está em outro.
Então acho que a vida do futebol é realmente essa, você nunca tá esperando uma coisa para ir pro outro, entendeu? Então é algo muito perplexo assim. E você enfrentou o Manchester City, que na época era o melhor time do mundo, acho que de forma indiscutível, treinado pelo melhor treinador do mundo, e o Fluminense vai ter a oportunidade de enfrentar outros times de alto nível, agora está no grupo do Dortmund, pode enfrentar o Inter de Milão nas oitavas de final. Como é que é enfrentar um time de nível europeu assim? Você estando no Brasil, enfrentando um time europeu, é muito diferente o jogo, a velocidade? Sim, foi como eu te falei, cara, às vezes né, não importa só a liga ser diferente, são campeonatos diferentes, só que a gente chegou lá, a gente fez um jogo de igual para igual com eles, com o Manchester City. O placar que você vê, tipo, é até mentiroso, assim, né, que podemos dizer. Só que eu acho que é uma questão de, tipo, lá tem um outro tipo de preparo, é um outro tipo de competição, são todos os times, tipo, top, então eu acho que conforme vai passando o tempo, a liga vai evoluindo. Agora tá vindo jogadores com nome para cá pro brasileiro. Daqui a pouco o brasileiro já tá num nível bem mais alto. Então é algo que vai mudando durante o tempo assim, e eu acho que o Fluminense vai ter esse tempo agora para se preparar, para poder ir lá e dar seu nome, poder fazer até melhor do que nós fizemos assim, né? Tipo, fomos vice, agora é um super mundial, é bem mais extenso, vai poder jogar contra mais times, então é algo novo, mas que o Fluminense se preparando consegue sim levar o nome onde tem que estar. E você tem 21 anos, é muito jovem, mas já pensa em algum dia retornar para o Fluminense, se voltar para o Brasil, vai ser para o Fluminense? Seria o seu desejo assim? Lógico que não é para agora, né? Você está começando sua carreira, está trilhando um caminho ali de jogar com grandes jogadores, mas existe esse pensamento, às vezes, de voltar um dia para o Fluminense? Sim, com certeza. Depois que eu fizer a minha carreira, a minha história, quando eu retornar ao Brasil, eu quero retornar ao Fluminense pela história toda que eu tenho aqui, história linda, e você poder passar a vida toda, tipo, eu cito até o caso do Marcelo, que, pô, passou a vida toda na Real Madrid, ganhou tudo, voltou, e pô, o moleque de Xerém de volta, acho que isso é muito gratificante. E aí o nome do CT do campo lá agora virou Marcelo, então eu acho que isso é muito gratificante, você voltar para o clube que te botou no meio do futebol, você conquistar o mundo e voltar. O Diniz falou sobre isso publicamente em coletivas, sobre o Marcelo saiu reportagens aí sobre o Marcelo ter um temperamento difícil. Como é que é o Marcelo na sua visão? Cara, o Marcelo é um cara super de boa, super tranquilo, ele tá sempre procurando ajudar a gente, tipo, que sobe. Ele se identifica muito com o moleque de Xerém. E como você falou, cara, ele chega 30 minutos antes do treino começar e fica brincando. Pega a bola, faz um domínio diferente. E a gente também começou a pegar esse gosto, a gente chegava até antes para poder aprender umas coisas novas. Testava, porque às vezes você, fazendo esse recurso no jogo que você quer fazer, e a gente ficava olhando ele fazer assim, ele faz parecer fácil, mano. Com a perna ruim, ele faz parecer fácil. Então, tipo, ele falou, cara, eu faço isso minha vida toda. Eu chego antes e vou aprimorando, vou fazendo um domínio que é difícil. Então, a prática você consegue, com a prática te leva à perfeição, você consegue acertar mais. Então, tipo, cara, o cara é diferente. E, tipo, algumas polêmicas que saem aí, isso aí eu não gosto muito de comentar, acho que cada um tem seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista foi que ele me ajudou bastante. É um cara humilde, um cara que tá sempre dando conselho pra gente, então o meu ponto de vista é esse. E eu sou grato demais a ele por ter dado o conselho, por ter me abraçado, por ter falado também, porque é um cara que igual, tipo, a gente fala agora do CR7, do Firmino, a gente vê no videogame e, pô, outro dia eu tava jogando com ele, pô. Então acho que isso é muito gratificante, cara. Você falou da habilidade dele, veio na minha cabeça, acho que uma caneta que ele deu no Luiz Araújo, do Flamengo. Eu lembro em qual jogo foi. Foi contra o Flamengo. Como é que é a resenha no vestiário depois do negócio? Ele sempre fala que se vier de perna aberta toma mesmo, e a gente tem essa resenha. E aí no treino, quando dava uma caneta também, era aquele clima de descontrair, né? Então isso é muito legal, né? Pra gente que é um habilidoso, que gosta de dar uma caneta, que gosta de dar um balão, uma jogada assim mais de efeito. É top essa resenha que tinha. Você também pegou um pouco desse jeitinho de ir pra habilidade, né? Gostar de dar uma caneta. Lá na Arábia já zoou alguém? Sempre, do treino todo dia caneta. Eu acho que eu cresci com isso, cara. Esse veio do futsal comigo de dar caneta e tal. Às vezes tinha treinador que brigava até comigo por eu querer fazer isso demais. Tinha que usar isso com objetividade. Então eu comecei a evoluir mais em relação a isso. Então você usar os seus dribles bons no momento certo, acho que tem que ser feito, que é o seu recurso, né? Então, eu acho que isso é importante. E Alex, como é que era a sua relação com o John Kennedy, que é um cara que, todo mundo sabe, chegou na final da Libertadores, tinha mandado um áudio para a namorada dele, né, se eu não me engano,
falando, eu vou fazer o gol do título, vou me tornar ídolo. Como é que é o John Kennedy assim? Ele tem essa aura mesmo de... Tem. O moleque tem estrela, pô, desde a base, que ele jogava contra o Flamengo também, entrava e fazia gol. E essa estrela dele era muito importante, porque isso aí, quando você acaba falando demais, você atrai. Então ele falou que ia fazer o gol e foi com aquela confiança, com aquela mente, e fez o gol. Então acho que isso é muito top, cara. Ficou olhando assim, porque a gente subiu junto de Xerém, então, pô, ele tá fazendo gol. Tipo, eu fiz o gol do Carioca, do título, e aí ele fez da Libertadores. Então é algo que a gente tem um pouco de semelhança assim, né? Por ser moleque de Xerém, fazer gol do título do Fluminense, que é sonho. Então, cara, isso é gratificante demais, isso é muito top. E essa amizade com o John vai além do campo e bola? Aí, assim, a gente falava muito. Agora eu tô mais lá, né? A gente acabou se distanciando um pouco mais, só que, e assim, a gente sempre tava junto, saía pra comer, e, tipo, a gente trocava bem ideia, mais em relação ao treino, entendeu? Tipo, ali em querer evoluir, em querer ganhar, em querer mostrar mais. E aí teve a situação dele do gol da Libertadores, e aí teve depois a Recopa que a gente tava jogando também. E nas entrevistas eu sempre falava isso, entendeu? Tipo, a gente tá junto, porque tinha aquela dança depois do jogo. E aí a torcida também acabava, porque a gente era o mais novo assim do elenco, então a torcida pegava muito a gente assim como especial, então era bem top. Você é um cara que gosta de dançar aí fora do campo, no campo também, né? Ah, eu ia, cara, hoje eu já tô levando uma vida mais diferente, tô mais centrado assim também, e, tipo, tô mais de boa agora em relação a essas coisas. Isso era mais na descontração, porque você era campeão, aí você quer zoar e tal. Só que é algo bem legal. E Alex, uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, e que acho que só você vai saber responder, que é da onde veio o seu apelido lá da base? Levado? O Assim. Levado. Cara, isso aí veio, tipo, geral me pergunta, quando eu subia, te fazer entrevista, me perguntava, mas tipo, não tem um motivo específico, assim. Eu acho que isso aí surgiu na minha comunidade, de ser um menino mais pra frente, assim, né, de querer resolver as coisas, de querer fazer as coisas, e no campo ser aquele menino literalmente levado, né, dar uma caneta, dar uma coisa. E aí acabou pegando isso no Xerém, e aí foi indo até o profissional, aí pegou na torcida, aí fizeram música, aí acabou ficando, entendeu? Você gosta dessa questão das músicas, das brincadeiras da torcida, não te incomoda em nada, né? Não, isso é uma questão de carinho, eu acho que tem que retribuir da melhor forma possível, porque a gente sabe que eles torcem muito pela gente, porque vem de Xerém e tal, então acho que será muito legal, eu se incentivava até também. E o que representa, Alex, o Fluminense para você na sua vida, assim? Cara, o Fluminense foi o início de tudo, né? Foi literalmente a minha vida. Eu falei que comecei um pouco antes da idade dele, comecei com 10. Então, acho que é algo que tu leva para a vida toda. O Fluminense acaba sendo o seu início de carreira, a sua vida, uma melhor pessoa. Eu acho que o Fluminense é isso para mim, significa isso tudo que eu sou hoje, entendeu? Do homem que eu me tornei, do jogador que eu me tornei e do moleque de Xerém que eu vou levar aí pro sair de lá. Apesar do pouco tempo, o que o Al Ahly significa para você? Cara, tá sendo uma etapa bem importante na minha vida, porque lá eu tô tendo uma mentalidade totalmente diferente do que eu tinha aqui, de querer me cuidar mais, de querer mais, de querer treinar mais, de fazer bem diferente, porque lá, como você falou, é porta para outro lugar, e lá é outra cultura, totalmente diferente. Eu também tenho outros jogadores que estão lá, que é o Talisca, o Romarinho, os caras viraram ídolo lá, e por onde eu passar eu quero ter essa identificação, sabe? Ser ídolo, de ter feito por onde, de ter o seu nome lembrado ali quando você sair de lá ou quando continuar lá, for para retornar. Eu acho que esse é meu objetivo, assim. Quem é o seu maior ídolo, sua maior inspiração no futebol? Cara, essa é uma pergunta muito difícil, assim, e tal. Tipo, eu admirava muito o Thiago Alcântara de estilo de jogo, porque é aquele estilo mais solto que eu gosto de jogar também. E acho que tem outro, assim, que a gente começa a falar que, pô, me inspiro nesse cara aí e tal. E aí tem o CR7 que, pô, em atleta não tem outro maior que ele, tipo, de se cuidar em relação de ser realmente atleta. Não só jogador em campo, mas ser atleta. Então, acho que eu procuro sempre procurar algo importante de cada jogador. E aí, tipo, do CR7 eu tiro isso, do outro eu tiro isso. Então, eu vou mais por essa linha. Quem é o jogador mais chato que você já enfrentou? Cara, essa pergunta é muito difícil. Esses dias não sei se foi o meu pai que me perguntou isso. Cara, tipo, aqui no Brasil, tipo, o Fla-Flu era muito mais pegado, então tinha o jogador do Flamengo era aquele jeito, mano. O jogo era clássico pegado, então tinha o Gerson, tinha jogadores que era muito difícil de você enfrentar, então não tem um jogador assim, recordar na minha mente, pô, muito difícil e tal.
Acho que foi mais em relação a isso mesmo, do clássico. O Gerson, jogadores que era do Flamengo, assim. Você já jogou com o Marcelo, agora tá jogando com o Firmino. Quem é o jogador assim que mais te impressionou? O Marcelo, pô. O Marcelo foi cara fora da curva, mano. Piada, jogando. E qual o seu maior objetivo na carreira? Cara, o meu maior objetivo na carreira, cara, é eu ser bem conhecido, ser bem sucedido assim na minha carreira, ser um cara que conseguiu realizar as coisas e conseguiu ter aquele sonho de moleque que é se tornar um melhor jogador do mundo, ganhar uma Copa do Mundo, acho que pela seleção, ser aquele molequinho, pô, que começava a jogar bola na comunidade, conseguir furar a bolha e conseguir vencer isso, cara, acho que é um objetivo maior assim para mim. E agora isso eu já tô conseguindo fazer, que é deixar minha família bem, que é fazer todo o sacrifício que minha mãe fez e tá se tornando realidade, né? Poder estar dando uma vida melhor para ela, acho que isso foi a minha maior conquista, assim. Perfeito, Alex. Boa. Muito obrigado pela entrevista. Valeu. As taças ali Isso aí falam por si só. Isso aqui é top. Tudo isso daqui você mandou fazer essa réplica daqui. Cara, isso aqui teve até uma entrevista que eu fiz pro GE, que minha mãe mandou fazer uma semana antes da final, a taça. Uma semana antes da final da Libertadores? Minha mãe mandou fazer a taça, ela queria me dar de presente. Eu falei, não, mano, faz isso. Ela foi e fez sem eu saber. Aí logo depois ela foi e me mostrou assim, Tanto é que depois da final, no outro dia eu já tava com a taça. Aí eu mostrei um vídeo assim na internet, lá no carro, e aí deu entrevista, saiu em toda a rede aí. Então tua mãe já tinha profetizado praticamente. Minha mãe profetizou e aconteceu, cara. Foi legal. Como é que é ser um jogador tão consagrado assim, ter tantas medalhas, tantos troféus, tão novo, 21 anos? Não é todo mundo que chega com 21 anos e... Tem títulos assim, cara, é bem legal essa percepção, esse número de conquistas sendo tão jovem assim. Acho que, cara, você ter, 21 anos, o Fluminense passou a vida toda tendo, e você ter essa oportunidade de conquistar, acho que isso é muito legal, cara. A gente fica olhando assim, a gente não tem essa imaginação do que Deus faz nas nossas vidas, assim, então isso é bem legal, mano. Perfeito, Alex. Valeu, obrigado.